2 horas e 20 minutos, Gazeta Entrevista agora vai falar sobre... Eu vou fazer uma relação aqui entre cidadania e acesso à energia elétrica. Essa relação já é velha, né? Já é velha, mas se não tiver vigilância, o cidadão sempre se lasca. E aí a figura do cidadão com a do consumidor se mistura. Aliás, falando em consumidor, esse ano, em 2023, celebra-se 30 anos do Conselho do Consumidor em âmbito nacional, né? Consumidor de energia elétrica, correto? O Ivan de Carvalho, que ele é tudo, inclusive repórter, nosso colega da imprensa, ele é o representante do consumidor, ele está lá sentado na cadeira, representando o consumidor no Conselho Administrativo da Energisa Acre. Então, digamos assim, é o nosso olhar e a nossa voz quando se fala a respeito de energia elétrica para quem decide as coisas na empresa, na concessionária responsável pela distribuição de energia aqui no estado do Acre. Ivan, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde a você, a todos os telespectadores em todo o estado do Acre, especialmente aos nossos consumidores da classe residencial que eu represento pelo movimento social há mais de 10 anos, por incrível que pareça, que eu fui presidente de bairro umas 4 vezes, né? Aí fizemos parte da União. E agora a gente também está na Secretaria Executiva... União das Associações de Moradores. De Rio Branco. E agora faço parte do Conselho Nacional, da Executiva também do Conselho Nacional, que é o CONASEM. E a gente está, na medida do possível, defendendo a bandeira, levantando a bandeira de uma energia de qualidade e uma tarifa justa. O que a gente precisa ficar mais vigilante do que o normal nesse momento? Olha só, a complexidade do sistema energético ele é uma matemática. Porque a gente tem que entender o que é cobrado de geração, distribuição e transmissão. O que é a geração? É o que está lá na ponta, que é exatamente o sistema interligado, que ele insere na nossa rede hoje, que é o linhão, a energia eólica, fotovoltaica, também também hidroelétricas e tem o sistema complexo hoje, que é o sistema interligado a também o sistema isolado, que é a energia gerada lá em Santa Rosa, em Jordão, municípios, que é um valor, ou seja, de energia queimada a óleo. Quem que paga essa energia? Nós. Vem para a nossa conta. Por isso que eu estava até comentando agora com o Clédio, né, o Cleclé, como a gente conhece carinhosamente, dizendo, rapaz, a minha conta está todo mês aumentando. Mas nós temos um sistema do chupa-cabra, que eu diria assim esse termo, que tudo que é investido no sistema, somos nós que pagamos. Agora existe um vício hoje praticado pelo sistema elétrico, então, que empurra tudo na conta do consumidor. E aí quem pega a culpa? A Energisa. Mas lá você vê geração, transmissão, distribuição, que está tudo no pacote. E mais o CMS, que eu agora há pouco cobrei para o Jarude para ele não deixar mexer no nosso CMS. E aí, né? você está esperançoso em relação a isso? Bem, a gente está fazendo zoada. A gente está fazendo zoada. Tem que fazer realmente um movimento, uma conscientização. Mas, infelizmente, os nossos parlamentares, aqueles que compõem exatamente as comissões, principalmente de consumidor e do sistema elétrico, ele tem que entender do assunto, ele tem que estudar. Mas essa pauta, por mais complexa que seja todo esse sistema aí envolvendo energia elétrica e tudo, esse aspecto é fácil para o deputado. Nem tanto. Nem tanto, porque, veja bem, ele tem que tipo levantar uma bandeira. Você falar é muito fácil. Agora, levantar a bandeira e se especializar e entender como é que o sistema funciona, aí você tem argumento para poder combater qualquer tipo de tentativa de onerar o valor. Você tem uma ideia, o governo federal, ele abre aí mais tarifa social. Você sabe quem que paga a tarifa social? Somos nós. Agora eu te pergunto, houve alguma audiência, houve alguma coisa entre os consumidores para dar ciência de que você ia pagar aquele cidadão da baixa renda? Nunca houve isso. E a gente, né, eu tenho levantado essa bandeira, inclusive no nosso encontro que houve em comemoração os 30 anos do Conselho de Consumidor, da existência dele lá no Maranhão, eu fiz esse questionário para a ANEEL e para o próprio representante do Ministério de Minas e Energia. A gente tem que parar de ser tratado como
burro de carga, ou seja, só carregar a carga. Mas não somos consultados, dado ciência de como é que funciona. Porque eu não tenho ideia de quanto é que eu vou pagar por cada baixa renda que o governo federal insere no sistema. E isso é um absurdo. Agora, quando chega aqui na Assembleia, ou o deputado vai votar a favor do governo pelo aumento, ou ele vai votar contra o consumidor. Meu amigo, aí é onde está. Porque quando é os deputados de base, ou seja, os aliados, eles vão dizer amém, se nem ver o conteúdo no todo, o que significa. Aí por isso que quando vai, ele começa também a sentir no bolso que aquele valor que ele aprovou lá atrás realmente começou a ficar salgado no termo popular, aí ele repensa. Mas já é tarde, porque a coisa já aconteceu. Por exemplo, tivemos uma redução de 17%. De quem é a conquista? Não é do deputado A, deputado B e do senador, não. Fomos nós das bases, dos conselhos e também das indústrias que levantamos a bandeira e mostramos por auditoria que era possível reduzir. Olha, se para você ter uma ideia, a distribuidora ela paga automaticamente o valor do ICMS sem nem receber de ti, antes de receber de ti. Vai direto para a conta do governo. Já exatamente do que ele arrecadou lá atrás. É assim que funciona. O governo não perde nada, meu irmão. O governo não perde nada. Agora você põe 17%, agora 19%. Com aquele reajuste que houve lá de 16% também. Tu está pagando, no total, mais de 32% de imposto na conta de energia. Orienta que esse telespectador ou telespectadora, ela não se identificou. Itaã, como que eu faço para trocar o nome da luz de uma casa para outra? Olha, graças a Deus essa burocracia acabou. Antigamente, lá atrás, a pessoa tinha que estar com essa unidade quitada, né? Ou seja, o Itaã vendeu a casa para mim, mas deixou lá uns 3 mil reais de conta. Para mim transferir para o meu nome, eu antes não podia fazer isso. Eu tinha que pagar a empresa para poder resolver. Agora tem uma nova resolução que isso já tem que ser visto de outra forma pelo a própria distribuidora, que vai ter que receber do cidadão anterior, né, o CPF dele, como diz o vereador Graça, é o CPF dele que está valendo para poder a coisa ser resolvida. Agora não tem mais toda essa burocracia. Qual a orientação que você faz para ela? Ela pode procurar o escritório que fica ali na Avenida Getúlio Vargas e com comprovante de compra ou venda alguma coisa, automaticamente ela faz esse procedimento. E tá, pergunta para o Ivan, com esse período de muitas enchentes e chuvas, vão ter bandeiras vermelhas para usurpar os consumidores? Olha, veja bem, a chuva local aqui ela não interfere. Luiz Carlos, lá do Avilar. A chuva local ela não interfere, porque o sistema é interligado, vai depender da situação lá em cima. Não, mas lá em cima tá, pelo amor de Deus. Não, é o que a gente está esperando. Graças a Deus, do ano passado para cá, nós não chegamos no patamar de bandeira vermelha. Agora tem um porém. O bandeira vermelha, para o consumidor entender, ele é gerado de uma forma que o sistema ele se sente ameaçado do blackout. Aí ele tem que comprar energia de todos os fatores para jogar na rede e aí onera o valor por conta que é caro. É a energia antecipada. Se o sistema vai usar ou não, ele comprou. Aí por isso que para poder não ficar no prejuízo, que não existe prejuízo, empurra na conta do consumidor. Por isso que existem essas bandeiras. Boa tarde, Itaã e Ivan. Por que a Energisa não segue as leis acreanas? Uma lei estadual proíbe cobrança de religação dos consumidores e eles, no caso, a Energisa, continuam desobedecendo, sem que a Justiça faça nada. Fomos ao Ministério Público e não deram nem confiança. Francisco Pâncio, estou te perguntando isso. Uma boa pergunta. A gente tem que entender as coisas, como é que é o sistema. Uma coisa é outra coisa, outra coisa. Veja bem, lei não é resolução. O que regulamenta a ação da distribuidora chama-se resolução, que vem da ANEEL. A resolução da ANEEL é que regulamenta esse procedimento. A Energisa só faz o que a ANEEL autoriza. A lei estadual ela é vista de uma outra forma, mas mesmo assim tem que ser dado o aval da ANEEL, que é a Agência Nacional de Regulação. Ou seja, a resolução ela manda mais do que a lei estadual. Essa é a realidade. É inclusive o papel do consumidor, do Conselho de Consumidor. Nós estamos seguindo a linha do que diz a resolução, que eu tenho que ser consultivo, que eu tenho que fiscalizar, tenho que acompanhar e agora tem que dar vista a todas as ações da distribuidora com relação ao que o consumidor quer.
Então daí cabe a um parlamento ser um pouco responsável e não ficar fazendo leis para jogar para a galera sem dialogar com o que está visto lá pela ANEEL. Então né? o negócio vem de cima para baixo. Tudo acontece em Brasília. São os senadores e os deputados federais que têm que estar dando acompanhamento para que nós não recebamos essa bomba de qualquer forma. Então é de lá para cá. Boas intenções aqui dos parlamentares, mas não é o tanto com relação a essa questão de cortar, não aumentar esse negócio todo. Vem da resolução exatamente que é determinada pela ANEEL, que toda semana tem mudança. Ivan, nosso tempo acabou. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, dizer que o nosso conselho está aí passo a passo acompanhando essa necessidade hoje das famílias alagadas. A Energisa está desligando para a segurança dessas pessoas. E o nosso conselho está aí, defendendo uma tarifa justa e energia de qualidade. Parabéns aos consumidores por esse mês que está se findando. E o nosso Conselho de Consumidor está na luta. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a sua vinda aqui, Ivan. E o terceiro bloco do programa, sempre bom lembrar, é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Gazeta Entrevista volta amanhã.